O Dr. Paulo Portas já me tinha avisado que o relógio aqui em cima não funciona. É verdade. Desta vez temos aqui um relógio, o que é muito importante, porque às vezes esticamos um bocadinho, mais do que aquilo que desejaríamos. Eu beneficio muito esta noite de tudo aquilo que foram comunicações belíssimas de todos os que me antecederam, mas em particular do Dr. Paulo Portas, que aqui também saúdo, juntamente com todos os que vieram esta noite a esta primeira ação importante da nossa coligação. Faz algum tempo atrás que escolhemos um dia muito especial, o dia em que, por tradição, comemoramos a liberdade em Portugal, o dia 25 de Abril, para, conjuntamente, propor aos nossos dois partidos a realização desta coligação, que hoje aqui faz o seu primeiro comício. Foi, evidentemente, a pensar na força e na segurança que os nossos dois partidos imprimiram às mudanças em Portugal nestes anos, que entendemos que era importante dar aos portugueses a possibilidade de contarem com esta mesma coligação, não apenas para continuar esta mudança, mas sobretudo para consolidar esta mudança que fizemos nestes 4 anos. Agora que nos reunimos aqui todos, passadas estas semanas, vale a pena dizer que no dia da liberdade em que nos comprometemos a fazer esta coligação, demos, no fundo, a possibilidade de alargar a liberdade de escolha aos portugueses, como não nos esquecemos, todos os dias, durante 4 anos, de lutar porque essa liberdade pudesse ser cada vez maior. E eu creio que isso é o mais importante de recordar nesta noite em que fazemos este pontapé de saída. Não há dúvida, hoje somos de facto mais livres para escolher no futuro, mais livres do nosso destino, mais livres para poder escolher o que achamos que é melhor para cada um de nós e para a sociedade portuguesa. Não há dúvida que, contra muitas vozes que, no fundo, se ficaram a pasmar com a crise e que achavam que era impossível vencê-la e, por isso, prognosticaram tudo durante estes 4 anos, como se, de certa maneira, não quisessem que pudéssemos ultrapassar as dificuldades e vencer, como era legítimo que pudéssemos vencer. Contra muitas dessas vozes, nós conseguimos, nesta coligação com os partidos que apoiaram o governo, nesta coligação com os portugueses e também com todos aqueles das nossas comunidades espalhadas pelo mundo, que sempre percorreram connosco com as mesmas ansiedades e muitas vezes com muitas dificuldades também, todo o período que vivemos e em que batalhamos para poder vencer. Hoje podemos oferecer às pessoas uma renovada esperança em Portugal. Afinal, o relógio já está a funcionar. Na verdade, eu creio que foi assim, porque nós conseguimos, ao longo destes anos, pôr as pessoas no centro das nossas decisões. Muitas vezes, porque tivemos de mostrar determinação, porque tivemos
de transmitir às pessoas a força e a convicção do que estávamos a fazer. Muitas vezes isso foi compreendido, mal compreendido, provavelmente, pelas pessoas, como uma preocupação excessiva com o déficit, com a dívida, com a economia. Na verdade, tudo isso só é importante porque são as pessoas que estão no centro da política e das nossas preocupações. Cada vez que tínhamos de encontrar uma medida de substituição para aquela que tínhamos acordado com os nossos credores e que, por qualquer razão, não tinha podido andar em frente. E que precisávamos, na reunião seguinte, de substituir e de mostrar que cá estávamos, a seguir um caminho que não era de andar para trás, mas de prosseguir e abrir um futuro de esperança, era nos portugueses que estávamos a pensar. Quantas vezes, como primeiro-ministro nestes anos, tive a consciência plena de que se tivesse falhado nessa missão, não era o meu futuro político que estaria em jogo, era o futuro de cada um dos portugueses que estaria em risco. A razão porque não podíamos, de maneira nenhuma, falhar, não é porque temêssemos as consequências políticas para o governo, é porque tínhamos de olhar os portugueses nos olhos e dizer-lhes que a sua vida poderia ser muito pior do que foi se não tivéssemos persistido, se não tivéssemos sido determinados, se não tivéssemos trazido essa convicção para o debate político e para as decisões de todos os dias. Durante muito tempo foi difícil, do ponto de vista da comunicação, transmitir às pessoas porque é que o caminho que fizemos tinha de ser feito. Porque é muito difícil transmitir aos outros o que é que poderia acontecer se certas coisas não tivessem sido como foram. E como devem compreender, sempre que outras vozes se levantaram dizendo que estávamos a seguir um caminho que não era necessário, que tudo se poderia resolver de outra maneira, com menos sacrifícios, de uma forma mais amiga do crescimento. Todos se lembram com certeza desta conversa. Esta conversa era feita todos os dias, um pouco para fazer esquecer quem tinha trazido a crise e dar a entender que eram aqueles que a estavam a resolver os seus verdadeiros autores. E nós explicávamos que alternativas há sempre. Melhores é que nós não conhecíamos. E depois ficávamos, cada um, ao fim do dia, na sua, a pensar, será assim? Não será? Eu creio que hoje as pessoas têm o filme todo à sua frente do que é que podia ter acontecido a Portugal se nós tivéssemos ido nessa conversa. Porque agora não é um exercício retórico. Nós hoje podemos olhar, infelizmente, para aquilo que se passou num país da União Europeia e da zona euro, que é a Grécia, e podemos ver o que é que essa experiência trouxe aos cidadãos gregos. O Dr. Paulo Portas lembrou aqui há pouco, a Grécia fez um primeiro programa antes de Portugal, um segundo depois de Portugal ter feito o seu programa de assistência, e soubemos, ontem justamente, através da reunião do Eurogrupo, que ficou fechado o terceiro memorando de entendimento que possibilitará à Grécia receber mais cerca de 86 mil milhões de euros nos próximos 3 anos. Não há dúvida, quero dizê-lo aqui com todas as palavras, nós ajudámos a que esta situação na Grécia se pudesse resolver.
fomos solidários na Europa com o drama que se está a viver na Grécia. Mas aqueles que contaram histórias da carochinha sobre como é que se resolviam os problemas e como ia ser bom para todos na Europa e também para Portugal, a nova abordagem trazida pelo novo governo grego, que dizia que não precisávamos de mais medidas de austeridade. O que precisávamos era de apostar no crescimento. Esses, hoje ninguém os ouve. Desapareceram do nosso debate. Estão a ver se a gente se esquece de como acharam que toda a Europa e Portugal também podia mudar com essa nova abordagem. Porque, evidentemente, só quem é cruel é que toma medidas difíceis. Na verdade, os portugueses hoje, todos, sabem bem o que essa maneira de decidir provoca no dia a seguir. Mais desemprego, mais dificuldades, mais troika, mais empréstimos, mais dívida, mais tempo, mais tudo. Eu não quero nenhum mal à Grécia. Tomáramos nós que a Grécia tivesse resolvido os seus problemas. Não precisávamos de estar a emprestar-lhes mais dinheiro e eles não precisavam de estar a adotar tantas novas medidas para o poderem receber. Mas os portugueses também sabem, portanto, hoje, do que se livraram. E livraram-se disso livraram-se disso porque percebem hoje que, apesar das dificuldades por que vivemos, e vivemos intensamente estes anos que deixamos para trás, sempre nos preocupamos com os pensionistas, com os desempregados, com os funcionários públicos, com todos em Portugal, que teriam com certeza uma vida muito mais difícil se nós não tivéssemos sido bem-sucedidos. E em contrapartida, hoje, conseguimos, a pouco tempo das eleições, dar às pessoas uma convicção serena de que estamos a recuperar, estamos a crescer, estamos a criar emprego, estamos, como aqui foi referido e muito bem, a exportar mais, a mudar estruturalmente a nossa economia. Estamos, portanto, a colher os frutos de tudo aquilo que fizemos antes. Pergunta-se, se é assim realmente, por que razão haveríamos nós de colocar agora em causa todo este processo por que passamos? A nossa obrigação é de poder dizer aos portugueses que eles não se enganam na percepção que vão tendo do que está a passar em Portugal. Eles não se enganaram em 2011, quando nos confiaram a tarefa de governar. E não se enganarão, com certeza, em 2015. Não se enganarão, com certeza, em 2015, por perceberem que não podemos pôr em causa os ganhos que já vamos obtendo, nem em interromper este processo político, económico e social que se tem vindo a desenvolver. Nós sabemos quanto nos custou mudar. E esta mudança que empreendemos todos os dias trouxe-nos finalmente aquilo que nós desejávamos. Ainda não trouxe a todos. Nós temos consciência disso. Por isso, dizia o Dr. Paulo Portas, e muito bem, não há nenhuma razão para euforias. Nós não estamos a dizer que prometemos o céu e a terra aos portugueses nos próximos anos. Mas prometemos-lhes, porque lhe garantimos trabalho,
dedicação, inconformismo, porque não descansaremos enquanto existirem portugueses desempregados, pessoas que não tenham nos seus rendimentos o suficiente para poderem viver com dignidade, desigualdades na distribuição do rendimento ou no acesso às oportunidades de futuro, como temos há tantos anos e apesar da crise. Nós não descansaremos enquanto não atacarmos todas essas desigualdades ou as fontes e as razões dessa desigualdade. Como não descansaremos enquanto não tivermos uma economia suficientemente dinâmica para poder absorver o desemprego ainda elevado que temos. Mas há uma diferença objetiva, é que nós, felizmente, podemos mostrar os resultados que estamos a alcançar. E, portanto, não precisamos de um exercício de retórica sobre o futuro. Basta-nos perguntar às portuguesas e aos portugueses: valerá a pena suscitar nas próximas eleições o problema político da estabilidade governativa, da confiança e da segurança que um governo precisa de ter para fazer o que é preciso? Eu julgo que é muito importante, nos próximos anos, aproveitarmos o tempo que é precioso para resolver os problemas das pessoas e não os problemas políticos de um próximo governo. O resultado, portanto, que mais interessa a Portugal e aos portugueses, independentemente de qualquer preferência partidária, e nós sabemos que há muitos que têm preferências partidárias, outros que têm alguma indiferença partidária e outros, julgo eu, a maioria dos portugueses, que quer sobretudo saber como é que pode ver o seu futuro e o futuro de Portugal. É a todos esses que me dirijo esta noite. Não é, portanto, aos militantes do PSD, nem aos militantes do CDS-PP, nem a todos aqueles independentes que se podem rever na abertura que as listas que apresentamos oferecem. É a todos os portugueses, independentemente das suas preferências partidárias. Para lhes dizer o seguinte: nós sabemos o que é governar com dificuldades. Vencemo-las na sua grande maioria. Gostaríamos, com toda a humildade, de poder também ter a possibilidade de governar em tempos mais normais. Porque se resolvemos os problemas que resolvemos nos tempos difíceis que atravessamos, lhes garanto que também saberemos resolver bem os problemas que ainda nos faltam resolver. Por isso, eu gostaria, mas é evidente, era o meu desejo, tenho a certeza, o desejo de todos os que aqui estão, que nas próximas eleições, o resultado dessas eleições fosse um resultado politicamente inequívoco. Como dizia há pouco, um resultado que nos permita governar para resolver os problemas das pessoas e não andar à procura de ver como é que se resolvem os problemas do governo. Porque se o resultado não for inequívoco, o próximo governo há de ser seguramente um governo cheio de problemas. E isso seria um problema adicional para os portugueses, não tenham dúvidas sobre isso. Nós queremos, portanto, que os portugueses decidam com a cabeça e com o coração. Não precisamos de apelar à decisão racional. Porque muitas vezes nós sabemos o que é melhor para nós, mas há qualquer coisa que nos impede de lá chegar. É assim. Ainda hoje nós sabemos que existe, infelizmente, um certo azedume
uma certa amargura, às vezes um certo ressentimento. Não estou a falar da oposição. Estou a falar, naturalmente, também das pessoas que passaram por muitas dificuldades e algumas ainda passam. Nós sabemos isso. E quando elas comparam, contrastam os resultados que nós estamos a evidenciar com o crescimento da economia, a retoma do emprego, um perfil estrutural da nossa economia muito diferente, estamos a exportar cada vez mais, quer dizer que, mesmo que o consumo venha a aumentar, e já está a aumentar, não é preciso mais choques nem estímulos, porque ele está a aumentar, nós não tenderemos tanto a depender excessivamente das importações, como no passado, que estamos cada vez mais a exportar mais. Se exportamos mais, também podemos usar uma parte do que exportamos para competir no nosso mercado interno. Competir, reparem bem, não é proteger as indústrias portuguesas contra as estrangeiras. É competir lealmente no mercado. Porque é que os portugueses hão de pagar mais caro pelo que é português, se podem pagar mais barato pelo que também é português? Nós estamos a fazer essa mudança. E esta mudança está acessível a todos. Não é apenas àqueles que têm o nosso cartão partidário, àqueles que estão mais próximos de nós. Não é preciso ninguém filiar-se aqui. Não é preciso ter um amigo próximo no governo para que a sua empresa possa ter este favor ou outro, para que cada um possa pensar num futuro melhor para si próprio, para a sua família e para o seu país. Essas pessoas hoje podem olhar para os nossos resultados e saber que os resultados estão mais próximos daquilo que é a sua visão para o futuro do seu país. Mas se por alguma razão estiverem ainda reticentes, é este o momento de os procurar conquistar também no seu coração, dizendo-lhes apenas isto: durante 4 anos governámos só a pensar nos portugueses. E ainda hoje é assim à beira das eleições. Já o disse noutras circunstâncias e quero aqui recordá-lo. Convido todos aqueles que se dedicam a estas investigações a verem o que é que acontece à despesa pública nos anos que precedem ou em que ocorrem eleições em Portugal. E vejam lá se não é comum e normal essa despesa pública aumentar. E dizem os politólogos, é normal, os governos, quando chegam ao fim do mandato, gostam de poder fazer mais qualquer coisinha, de mostrar às pessoas que têm mais umas coisas para lhes oferecer, gastam mais. Nós, apesar das eleições, estamos a gastar menos. Estamos a gastar menos do que em 2014. E, na verdade, a economia está a crescer mais. O que significa, portanto, que não é preciso nenhum eleitoralismo para poder servir Portugal e os portugueses. Eles hoje podem, de uma forma mais tranquila, reconciliar-se com aqueles que lutaram todos os dias por garantir um futuro melhor. Não é apenas porque isso é mais racional. É porque nós estamos mais próximos, de facto, de nos preocuparmos com eles do que muitos dos nossos concorrentes, que esperariam poder hoje ganhar as eleições pelo país estar pior, que é como quem diz, pelos portugueses viverem pior, com mais desemprego e com menos crescimento. Se fosse assim, uma parte do azedume de tantos políticos já cá não existia. Ninguém os poderia ouvir. Nós confiamos nos portugueses.
Eu confio nos portugueses. Durante estes 4 anos, quando participei em muitas reuniões do Conselho Europeu, quando visitei muitos outros países europeus, tinha a certeza de que nós não tínhamos apenas um governo que estava determinado em dizer aos nossos parceiros que nós venceríamos as nossas dificuldades. Eu sabia que tínhamos, nos portugueses, um fortíssimo aliado. De um modo geral, as pessoas sabem que o mundo que lhes foi dado a viver até 2011 não era sustentável. Não era possível prosseguir naquele caminho. Os bancos já não conseguiam arranjar dinheiro lá fora. E como se viu, o governo não conseguia arranjar dinheiro nem lá fora, nem cá dentro, para poder responder às responsabilidades. As pessoas sabiam que aquilo não podia continuar. E hoje sabem que o que podem escolher nas próximas eleições não tem comparação. Hoje já não é preciso castigar os que trouxeram a Troika. Hoje podemos premiar os portugueses pelo trabalho que eles fizeram e dizer-lhes que temos muita esperança mesmo, no trabalho que ainda vamos ter nos próximos anos para todos podermos viver melhor. Hoje sei que naquilo que depende de nós, muito pouco nos separa de podermos ser bem-sucedidos como sociedade e como nação. Podemos ser realmente um dos países mais competitivos da Europa. E isso serve para ter empresas competitivas que possam gerar emprego com melhor rendimento do que aquele que temos hoje. É por isso que lutamos para que aqueles que, como nós, ou os seus filhos, ou os seus netos, acreditam que não é por sermos da Europa do Sul ou de termos tido governos irresponsáveis no passado que podemos limitar o horizonte de esperança para o futuro. Pode-nos dar mais trabalho, pode-nos obrigar a trazer mais convicção para a política. Pode ser que tenhamos muitas vezes de trabalhar mais, mas valeu a pena, vale a pena e vai continuar a valer a pena quando se trata do futuro de Portugal e dos portugueses. Por isso, queridos amigos, precipitaram-se todos aqueles que acharam que as eleições estavam resolvidas e que só faltava agora saber por quantos por cento é que a maioria absoluta do principal partido da oposição traria a Portugal. Precipitaram-se os analistas e agora andam uns políticos preocupados em ver como é que conseguem dar a volta ao texto. Ora bem, nós demos a volta a Portugal e por isso podemos olhar hoje para os portugueses sem ter de nos andar a perguntar a nós próprios o que é que temos de mudar para merecer a confiança dos portugueses. Nós hoje podemos dizer, nós confiamos nos portugueses, nós confiamos em Portugal e sabemos que as coisas vão correr bem aos portugueses e a Portugal. Viva aqui a quarteira que nos chega a esta hora, viva o Algarve, mas sobretudo, viva Portugal!